quando eu conheci o Marluce, aquela coisa, né? Ai, o que você gosta? Eu falei pra ele que eu gostava de duas cantoras, e continuo gostando de duas cantoras, que é Rita Lee e Paula Toller. Eu adoro a Paula Toller e adoro a Rita Lee. Só que eu nunca tinha lido, nunca tinha me interessado em ler a biografia da Rita Lee. Olha que coisa mais desconexa, né? Mas quando ela lançou a segunda biografia dela, que é no momento da pandemia e depois da doença, então é quase que um livro de, sei lá, de despedida. Eu fiquei mais interessado em ler ele, porque eu gosto da melancolia, eu gosto de um negócio mais hard, né? Só que quando eu li esse aqui, gente, eu tava contando com a Nina, né? Eu fiquei impressionado com, primeiro, como ela tem coragem de ser ela mesma até na literatura, né? Então ela é muito sarcástica, ela é humana, ela é verdadeira, né? Ela é transparente, digamos assim, acho que a palavra mais certa, ela é muito transparente aqui, ela não esconde o que ela fez, e ela nem se vangloria. Eu acho que talvez a única coisa que ela se vangloria, e eu acho que ela até estava eu estava vendo a entrevista dela com o Bial, revendo, no YouTube tem, no Globoplay tem, ela falando que ela fez um monte de gente feliz, né? Eu achei interessantíssimo, porque é isso mesmo, né? Se ela é uma cantora que nessa biografia, nessa autobiografia, ela mostrou mais ainda do que ela mostra pra gente, né? Ela é muito transparente, muito autêntica. E eu não leria esse livro se não fosse o Clube do Livro. Assim como as outras indicações, a Viola e o Luiz, que eu já li o do Carta ao Pai, mas não li os outros, mas está lá em casa para ler, justamente por causa do Clube do Livro. E eu acho que essa é a magia da, da, da gente se encontrar para ler, né? E o que a Nina falou, que eu acho que é o mais legal, é as pessoas se entregarem à leitura, a qualquer leitura, né? A qualquer leitura. Essa é o barato do negócio. Quando eu li a primeira vez essa obra, eu falei que obra divertida, que mulher corajosa. Gente, porque será que eu teria coragem de me expor dessa maneira e expor todas as minhas cagadas? Aqueles segredos, aquela última conversa que a gente teve na primeira edição do Clube do Livro, que a tia Ana falou assim: todo mundo tem segredo, né, Zé? Só eu e você que não, que a gente descobriu isso. Todo mundo tem segredo, segredo é bom e até terapêutico. E aí eu e Zé olhando um para o outro, falando assim, gente, eu não tenho nenhum segredo, minha vida é tão monótona, deve ser. E aí ela traz os segredos dela, talvez, muito provavelmente, de acordo com Tiana, nem todos, porque diz ela que todo mundo tem segredos, no plural, mas ela se coloca aqui, na sua humanidade, na sua sensibilidade, na sua fraqueza. Inclusive, Letícia, um ponto aqui, né, de como ela trata ou encara, né, as perdas, e como é que ela. E que é muito interessante, porque ela vai para a bebida, ela vai para a droga, né? Ela não dá conta de encarar e ela coloca aqui, como também as brigas nos grupos, né? E as escolhas, como é que eram feitas as escolhas, se eram pensadas, se não eram, para mutantes, tutti-frutti. E aí, quando eu fui. Mas assim, eu achei super humana, mas eu achei hilária. E vou dizer, é uma pena a tia Lucinha não estar aqui, que está na primeira edição, mas eu achei a cara da tia Lucinha, em vários momentos, tia Letícia. Assim, É, essa pessoa completamente sem noção, mas um sem é, noção legal, é boa é. gente, é boa praça, assim, é engraçada, ela faz sátira com ela mesma, ou seja, eu achei ótimo. Quando eu fui reler, eu não sei, os momentos de vida, como é que a leitura também é diferente a depender da sua época de vida, né? Eu já não achei tão engraçada. Achei engraçada, mas já não achei tão engraçada. Continuo achando boa, mas na primeira leitura eu tive uma impressão ainda mais impactante, mais como se fosse mais leve. E agora eu acho que me pegou de outra maneira. Foi interessante você falar isso, Nina, porque eu li apenas uma vez quando foi lançado, na época. É. Eu não reli agora. E você falando aí que achou engraçado e tal, mas quando eu li,
Eu já tive um olhar mais, assim, obviamente tem esses momentos cômicos e tudo, mas eu fiquei pensando no quanto ela sofreu também nesse lugar, sabe? Tem aquela cena lá dela pequenininha que sofreu estupro, dela sendo cortada em vários momentos na vida artística, né? Sendo podada ali e tal, e ao mesmo tempo essa alma tão livre, tão anarquista, tão, né, enfim, a minha leitura foi mais nesse sentido visceral da artista, e sim, nesses momentos cômicos, mas não senti essa leveza na primeira leitura, não. Talvez seja importante eu fazer uma segunda leitura, agora vai ser ótimo a gente fazer esse encontro para poder ouvir as perspectivas de todo mundo, porque como é interessante, cada um lê e tem uma visão diferente, né? Também fiquei assim um pouco ambígua sobre essa questão. Eu achei que a trajetória, as coisas que a Rita Lee relata na autobiografia dela tem um quê assim de tem tem algumas coisas pesadas, o ambiente, né, que ela lidava, a questão das drogas, o vício, a própria questão da violência e do abuso quando ela era muito criança ainda. Mas eu acho que a impressão que eu tive foi de um relato assim de uma pessoa que refletiu e que de certa forma conseguiu lidar e não foi, ela não é dramatizado, assim, é reportado sem se vitimizar ou sem se sentir injustiçada na vida, apesar de que o final, eu achei que no finalzinho ela mostra, assim, revela um pouco de não sei, uma falta de, uma desesperança, assim, do mundo ter se tornado melhor, ela parece um pouco de nostálgica em relação aos velhos tempos, né? Mas a parte desse final, eu achei que ao longo dos relatos, ela me pareceu muito leve na hora de reportar, às vezes ela mesmo trata de uma forma, assim, meio engraçada, usa termos meio brincalhões, mesmo quando ela está falando de assunto sério, né? Então, eu acho que nesse sentido que me pareceu uma leitura leve, mas realmente ela traz coisas profundas de temáticas que perpassam a vida de pessoas que não necessariamente são artistas, não são necessariamente famosas, mas que, enfim, são coisas que dá muito debate, muita reflexão.